Salve galera do canal do Medeiros, início de semana, muita coisa para falar do Botafogo, que está em 10º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar disso, vamos falar também sobre a sequência das próximas rodadas, jogos difíceis do Botafogo, mas primeiro queria agradecer a você que está comigo aqui, batemos 27 mil inscritos aqui no canal do Medeiros, muito importante essa marca. Muito obrigado e seguimos com o nosso trabalho. Primeiro, deixa eu passar para vocês aqui um recadinho da nossa publicidade e a gente já volta para falar de Botafogo. Irmão de camisa, se liga rapidinho nessa dica que eu vou dar para vocês. Você é empresário ou então quer se tornar um empresário? A M2 Contábil é uma empresa especializada em abertura de empresas e também assessoria contábil para empresas que já existem. Se você quer um contador de confiança ao seu lado, faça o seu orçamento agora com a M2 Contábil, tem o selo de confiança do canal do Medeiros e você vai encontrar preço, qualidade e atendimento exclusivo. Só você fazer um orçamento, o telefone está passando na tela e você vai dizer que viu esse vídeo aqui no canal do Medeiros. Tá precisando de um contador? M2 Contábil, o seu sucesso é o nosso negócio. É isso aí, então vamos embora agora falar de Botafogo até o final do vídeo. 10º colocado é a posição que o Botafogo vai terminar essa 27ª rodada. Isso é muito importante, o Botafogo já está na primeira parte da tabela. A gente está a 5 pontos do chamado G8, que pode virar G9 também, que é a classificação para pré-Libertadores. Até porque a gente tem uma final brasileira na Libertadores e também o São Paulo como finalista da Copa Sul-Americana. E na Copa do Brasil, a gente tem 2 clubes que estão... Um está em 4º e outro está em 5º lugar. Então isso aí pode virar G9 ainda o Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo está em 10º, está disputando, nesse momento, vaga na pré-Libertadores. Isso é um fato. O Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. Com 34 pontos, o Botafogo está com o mesmo número de pontos do Santos, Bragantino, São Paulo. Ou seja, o 13º colocado está com a mesma pontuação do Botafogo que está em 10º. Só que o Botafogo tem mais vitórias que todo mundo. O Botafogo tem 9 vitórias. O Santos e o Bragantino tem 8, o São Paulo tem 7 vitórias. Então o Botafogo é um time que acaba empatando menos, né? O Botafogo tem 9 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Esse é o campeonato do Botafogo até o momento. Se a gente for pegar um recorte dos últimos 7 jogos, o Botafogo só perdeu um, né? Só perdeu o jogo pro Flamengo. Vem nos últimos jogos aí com bons resultados. O jogo do América Mineiro acabou decepcionando um pouco, mas a gente precisa olhar o campeonato que o América Mineiro vem fazendo. É o líder do retorno, o América Mineiro venceu o Corinthians ontem por 1-0. Um grande trabalho do Wagner Mancini no América Mineiro, hoje 8º colocado, com 39 pontos. Então o América Mineiro vem realmente fazendo um grande segundo turno e acabou empatando com o Botafogo em 0-0 aqui no Newton Santos. Mas o Botafogo venceu o Fortaleza e o Botafogo venceu o Coritiba dentro do estádio Newton Santos. Então assim, estamos ali no bolo. Era isso que a gente queria, né? Então o Botafogo agora, com esse novo time, com o Tiquinho Soares, com o próprio Júnior Santos, que apareceu como uma grata surpresa aí na ponta direita no último jogo, Gabriel Pires, Carlos Eduardo, Fernando Marçal, as contratações da segunda janela, esse novo time que se formou do Botafogo, a tendência é que o tempo vá passando e esse time vai se entrosando cada vez mais e o Botafogo vá crescendo mais ainda na competição, pra gente conseguir aí disputar, cara. Pelo menos essa pré-Libertadores aí, ainda mais que se for G8 ou G9. Se for G8 ou G9, acho que cresce bastante as chances do Botafogo. Se fosse G6, acho difícil. O Atlético Paranaense está lá na frente, em 6º lugar, com 44 pontos. Mas não será G6 pelos motivos que eu acabei de falar para vocês. Flamengo joga com o Atlético Paranaense a final da Libertadores, os dois estão lá em cima, vira G7. O campeão da Copa do Brasil vai ser ou Flamengo ou Corinthians, um está em 4º ou está em 5º. Então vira G8. Só que o São Paulo seria o campeão da Sul-Americana e está em 13º. Então G9 fica um pouquinho mais difícil porque o São Paulo teria que subir na tabela para virar G9. Mas aí, no caso, o São Paulo está em 13º. Se continuar assim, com o São Paulo lá atrás, aí termina com G8 mesmo. É assim que funciona a questão de virar G8, virar G9 ou não. Tá? Então, assim, G8, o Botafogo está a 5 pontos
do América Mineiro, né? Com 39 o América Mineiro, o Botafogo com 34. Essa é a situação de momento, tá? Mas falando assim, além de questão de colocação, né? Eu queria falar um pouco sobre sequência. Acho que a sequência do Botafogo agora é muito pesada. É uma sequência que o Botafogo vai ter que mostrar sua força, principalmente fora de casa, mais uma vez. O Botafogo vem se notabilizando desde o início do campeonato como um clube que vem jogando muito bem fora de casa. O Botafogo tem a terceira melhor campanha fora de casa do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo vai ter que mais uma vez mostrar essa força. Porque os próximos jogos do Botafogo são Goiás fora de casa, no estádio Ailê Pinheiro, né, na Serrinha. O Goiás vem fazendo uma grande campanha, está em 9º lugar na frente do Botafogo com 37 pontos. Depois o Botafogo recebe o Palmeiras em casa, no estádio Newton Santos. O Palmeiras é o virtual campeão da competição. Disparado na frente, muito difícil alguém tirar esse título do Palmeiras. Então o Palmeiras vem aí com um time muito forte para enfrentar o Botafogo aqui, praticamente campeão já da competição. Depois o Botafogo enfrenta o Avaí, cara, na ressacada. Esse jogo aqui é muito importante, cara. O Avaí está em 17º, lutando para não cair. Acabou de demitir o Eduardo Barroca e contratar o Lisca como treinador. E o Botafogo vai ter que fazer um bom jogo lá, cara. O Botafogo vai ter que beliscar ponto lá contra o Avaí, né? Tem que aproveitar que o Avaí está nesse momento de desespero e conseguir um bom resultado lá em Santa Catarina. Né? Um jogo fora de casa, um jogo difícil, mas que o Botafogo vai ter que buscar isso lá. Né? A prova agora é que o Avaí acabou de ganhar o Atlético Mineiro, né? Dentro da ressacada. Primeiro jogo do Lisca lá como treinador. Né? E depois desse jogo contra o Avaí, o Botafogo pega o Internacional dentro do estádio Newton Santos. Né? Na verdade, não vai ser no Newton Santos, deve ser no Maracanã. O Botafogo está tentando ver se leva esse jogo para o Maracanã. O Internacional está em 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Né? O Internacional está disputando, inclusive, aí, título, né? Apesar de ser muito difícil, está disputando título lá. Tá dentro do G4. Também um bom trabalho do Mano Menezes. A gente venceu o Internacional no Beira-Rio, naquele jogo épico. E aí o Botafogo recebe o Internacional no Maracanã, provavelmente, depois. Então, assim, os próximos 4 jogos do Botafogo tem 2 jogos fora de casa, contra Goiás e Avaí, e 2 jogos em casa contra equipes muito fortes, Palmeiras e Internacional. Então é uma sequência difícil e o Botafogo vai ter que mostrar sua força, principalmente fora de casa, contra Goiás e Avaí. Porque dentro de casa são 2 pedreiras, Palmeiras e Internacional. São jogos que o Botafogo tem condições de vencer, mas são jogos que, se não acontecer a vitória, por exemplo, é mérito também do adversário. Palmeiras muito bom e o Internacional também. Dá para o Botafogo vencer, obviamente, claro que dá. Eu sempre sou um cara otimista, mas a gente tem chances nessas próximas 4 rodadas. Eu acho que a principal chance do Botafogo é vencer esses jogos fora de casa. Principalmente aproveitando do Avaí, que é um time que está numa situação de desespero. E o Goiás é um jogo mais difícil, mas o Goiás tem um jogo dentro de casa ou fora, um jogo do Jair Ventura, um jogo reativo, né? Um jogo de contra-ataque. Então o Botafogo, se souber explorar isso do Goiás, né? O Botafogo vai acabar se dando bem. Porque o Goiás é um time que gosta de ser atacado e sair em transição rápida. E vai estar sem o Pedro Raul, que é seu principal artilheiro e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo pode aproveitar dessas situações que o favorecem contra o Goiás para conseguir uma vitória. E aí tenta usar a força mais uma vez da sua torcida, tenta trazer esses jogos contra o Internacional e contra o Palmeiras dentro de casa para ver o que vai acontecer e tentar uma vitória que seria isso sensacional para as pretensões do Botafogo. Beleza? Mas é isso, 10º colocado, já estamos ali figurando entre as primeiras posições da tabela, na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, e vamos ver aí as próximas rodadas o que acontece conosco, beleza? Vamos continuar aí nessa evolução, esse time entrosando cada vez mais e torcendo para esse time encaixar de vez aí para a gente conseguir disputar as primeiras posições. É isso, início de semana, segunda-feira, um abraço, a gente volta a qualquer momento aí falando de Botafogo com vocês. Até a próxima.